Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com e a gente está discutindo o anteprojeto que trata das alterações no Código Penal e um dos itens é a questão do aborto. O Milton Luiz da Silva, em Palhoça, diz assim: o aborto é um crime contra a vida, só Deus tem o direito de tirá-la. Acho que antes de discutir isso, deveríamos discutir a reformulação do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou a idade penal, é o que diz o Milton, em Palhoça. Aqui o seguinte, o Daniel em Palhoça também, ele acha que discutir aborto é discutir a pena de morte de quem ainda nem tem como se defender. É o Daniel em Palhoça. O Edson Genski, ele acha que o aborto só no caso de nascer sem cérebro. O resto sem chance para o aborto, é o que diz o Edson. Deixa eu contribuir com o Daniel ali da Palhoça, que ele falou sobre a pena de morte para o defeso, para o incapaz, nesse caso. Você sabe qual é a diferença, Igor? De um feto de 4 semanas ou 5 semanas e eu, você, nós que estamos aqui, a única diferença é a nutrição e o tempo. E isso nós precisamos entender. A diferença aqui, ele está em simbiose com a mãe, e eu como arroz e feijão, eu tenho 34 anos e ele tem 4, 5 semanas. Então nós temos que ter essa visão de vida. Na questão que o doutor estava considerando, e eu quero corroborar, inclusive, com as palavras dele, sobre a questão do risco, sobre a questão do risco de morte para a mãe, eu entendo que isso é uma priorização da vida, você precisa priorizar. Então, nesse caso, que você muda o foco, tá? É priorizar a vida, um pode se perder, daí você dá preferência à vida com relação social. Aí sim. Que é a relação social. Aí o senhor acha que cabe? Daí cabe, porque você tem que dar preferência. É o único caso. É o único caso. A vida, vamos pensar assim, a vida numa sociedade laica, e que inclusive, claro que é bom que tenha religiosos também debatendo, porque também é uma visão dentro da sociedade brasileira, inclusive nesse ponto uma visão que até hoje tem sido dominante. Então, né, a grande questão é a seguinte: nós temos dificuldade, então, de saber momento da vida, não temos a mesma definição, religiosos e não religiosos, partidários dessa concepção filosófica e daquela, e a grande pergunta é se aqueles que não partilham da mesma visão sobre o início da vida ou sobre o valor do aborto têm que ficar submetido à lei daqueles que pensam assim. É uma questão de a área penal, a área de crime, ela deve se restringir àquelas áreas em que tem um consenso social elevado de que isso é errado ou não é errado. Não é como na questão do aborto, que de repente o nosso ídolo lá nos Estados Unidos, lá na Europa, ele pratica o aborto e nem por isso nós achamos que ele vale menos como pessoa. Não é que o aborto vai ser uma solução boa ou um método anticoncepcional. O aborto é ruim de qualquer forma. Ele implica uma escolha que, independente do que a lei diga, vai trazer problemas, vai trazer questionamentos para essa mãe e para o seu entorno. A questão é, se é o delegado, se é o juiz, e se é o promotor, é que tem que fazer isso. Ou nós tiramos o direito penal, como fizeram outros países, e de forma nenhuma vai explodir o aborto. Porque as pessoas hoje não praticam mais aborto, não é porque é proibido. Alguém aqui acompanhou o crime de aborto é um crime de júri popular. A mãe tem que ir para o júri popular, ser julgado por 7 pessoas. Alguém tem visto algum júri de aborto? Então, ou o aborto não existe, ou na prática ele já foi descriminalizado. A questão da lei é apenas para formalizar e ajudar a mãe que já ia fazer aquele aborto com uma agulha de tricô, com um Citotec, em casa, ajudar ela e forçar o Estado a dar um leito para ela. Então ele já existe e está matando as mulheres pela falta de condições. A maior causa porque elas têm medo de ir e serem presas. Claro, então, mas ele não vai, no entendimento do senhor, ele não vai desencadear uma procura. Série, não vai aumentar. As regiões nos Estados Unidos onde o aborto foi liberado, diminuiu a taxa de aborto, porque são as regiões mais
liberais e que nenhum profissional de saúde pensa, olha, agora o aborto é liberado, então vocês não precisam mais usar preservativo no anticoncepcional, porque nós vamos abortar. A ideia básica é que os lugares que são favoráveis ao aborto também são os que disseminam conselhos, são os que disseminam métodos anticoncepcionais. Políticas públicas, aqueles lugares, sobretudo religiosos, que dizem nós somos contra o aborto, são aqueles que provocam o aborto, porque são os que botam as filhas para a rua de casa, quando elas engravidam, porque tem a ideia de virgindade, de coisa, etc. Aí são eles que dizem que é, em geral, uma desgraça uma moça ficar grávida. Não é o pessoal que é favorável ao aborto. O pessoal que é favorável ao aborto diz que isso é uma questão que não é o Estado que tem que decidir. É uma questão que a pessoa tem que arcar com as consequências morais, com as consequências sociais e físicas, etc. Mas não alguém dizendo você vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Nós temos aqui um cenário claro. Eu preciso pegar o gancho aqui, no momento que eu já lhe garanto a palavra nisso logo depois, mas nós estamos falando de um caso, o senhor abordou, de causa e efeito. Nós temos um problema. Mais de 1 milhão, ninguém se nega a isso. Abortos clandestinos, ninguém nega isso. Então nós temos uma causa, acontece isso. Mas nós queremos resolver o efeito, nós não queremos trabalhar na causa. Nós não podemos ficar trabalhando só no efeito. Por exemplo, então vamos liberar droga também, porque tem muita gente que consome droga mais do que o aborto. Então vamos liberar armamento também. Concordo. Prostituição também. Nós não podemos trabalhar nessa premissa de que não, tem muita coisa de fato já está liberado, então vamos liberar de direito. Não, não é. O que nós precisamos entender é que essa questão do aborto, o juiz decide, ou a mãe decide. Primeiro, a mãe não pode decidir isso, porque o feto não é uma extensão do corpo da mãe. Esse entendimento, ela é um agente passiva. Se você pegar um óvulo fecundado, Igor, pega um óvulo fecundado de um casal negro e coloca numa mãe branca, sabe qual é o bebê que vai nascer? Vai nascer um bebê negro. Por quê? Porque ele tem característica própria, ele tem vida própria. Então não é porque nós temos hoje, acontece isso, muitos números, muita morte, que nós vamos liberar. Vamos trabalhar na causa, não vamos trabalhar lá no efeito. Então, eu penso que... Não, é justamente isso. Eu acho que se a gente não tiver um amparo de uma política pública que estabeleça, que eduque, que tenha uma educação sexual desde a adolescência, a gente não precisa chegar ao extremo, entendeu? Mas há casos que isso acontece. Mas eu penso assim que para mim tem que ficar bem distinto, assim, separado, que é um aborto, vamos dizer assim, considerado terapêutico, os que já existem, os que estão previstos para ser descriminalizado, e a liberação, vamos dizer assim, total do aborto, né? Eu penso que é totalmente diferente pensar um problema e o outro, porque um pode se avaliar a situação em termos de risco, de saúde até psicológica, né? Como tu disseste, né? Sim. E definir, né, qual é o melhor procedimento, e tecnicamente isso é possível, né, claro. Aí a gente falou, tem que ter um sistema de saúde que possibilite isso. Agora, outra coisa é a liberação total do aborto. Por que nesse sentido, eu diria que eu não sou a favor? Por quê? Para começar, a gente tem dispositivos postos aí, pílula anticoncepcional, camisinha, pílula do dia seguinte, enfim, N coisas que hoje nenhuma mulher, vamos dizer assim, teoricamente, né, e por condição mesmo de ciência que dispõe, não precisa engravidar sem desejar. Ninguém precisa fazer curso para ser pai. Então, né? assim, então também não se pode rejeitar isso. Então, assim, não se dá para a pessoa, se dá para o psicólogo. Pois é, não o que faz a gente o menor sentido. O que a gente precisa, na realidade, é ter políticas públicas que promovam educação sexual, né? Tá, mas deixa eu fazer uma provocação aqui. Se a gente ficar nesse discurso que é necessário da implementação de políticas públicas, o Brasil está discutindo política pública para educação. E a gente não vai avançar na questão do direito. Há 100 anos. Mas a questão é que a gente... que são necessárias, né? Que são necessárias, né? Não dá para radicalizar. A gente só discute política criminalizatória. Isso. O Estado está omisso durante todo o processo histórico e constitutivo do indivíduo, e ele só está lá para punir e para prender.
É só aí que a gente vê a mão dura do Estado. Tá, mas alguém foi punido por fazer aborto? Como disse o professor Marcelo, alguém foi punido? A punição foi punido com a morte. É indireta, exatamente. Pelo medo que tem as classes mais baixas, elas só quando estiver num estado terminal é que elas vão dizer, olha, mas vale para o hospital mesmo assim para não morrer. Claro. Então, isso é cruel, né? É sonegar estatísticas. E mais, assim, se tivesse um bom planejamento familiar, aonde, né, tivesse acompanhamento e tudo, a gente poderia detectar, vamos dizer assim, preventivamente a situação de uma mulher que não tem condições psicológicas de ser mãe. Né? A gente tem condições. Isso. Né? Quer dizer, mas é o seguinte, isso é uma castração jurídica das pessoas. Eu não posso dizer, olha, a pessoa tem que ter uma competência mínima para ter filho, porque ninguém precisa fazer esse tipo de teste. Jurídica. Então, a ideia de botar uma ideia de passar por especialistas que vão avaliar se eu tenho condições ou não de ter filho, para mim parece muito mais violento do que assassinato depois? Do que você entregar para a pessoa. Mas depois é um assassinato indefeso. Nós temos que entender... Eu vou ter que tirar alvará na prefeitura para ter filho? Não, vamos falar de aborto. Vamos falar de aborto, então. Estados Unidos, está liberado o aborto. Mas vocês já viram os dados? A senhora que é psicóloga com certeza vai corroborar com isso. Os dados, a revista Veja trouxe uma reportagem há uns 4, 5 anos sobre mulheres que fizeram aborto. Quase todas tiveram que ir para psicólogo, psiquiatra depois, porque isso tem uma ligação, mesmo que não seja a extensão do corpo da mãe, mas tem uma ligação com a mãe. Por isso que não precisa do policial. Então, peraí. E tem ligação. Nos Estados Unidos, as mães que fizeram aborto, elas são 9 vezes mais propensas ao suicídio e à depressão do que as outras. Vocês da religião já punem o suficiente as pessoas. Não precisa do direito. O que o senhor chama de punição, nós chamamos de valores e princípios de vida. Isso, nós não podemos jogar para... Mas não precisa da ajuda do promotor e do delegado. Não é porque a religião coloca para fora a primeira... Pode não excomungar, condição social. Pode fazer o que quiser, só não botar para cadeia. Isso é muito medieval. Seja justo, isso é a condição social do país. Os abortos acontecem pela condição social que nós temos no país, de um Estado, como a doutora Daniela citou, totalmente omisso, sem políticas públicas. E esse é o problema. As classes altas abortam. A gente está sonegando uma informação. E as classes altas? A mulher rica pratica aborto tanto quanto a mulher pobre. Eu não digo, mas daí é uma questão de falta de... Ela faz aborto tanto, só que em melhores condições, numa clínica muito bem higienizada. Mas por falta de princípios e valores de vida? Tudo bem, e daí? Mas ela faz. Então eu não consigo ver a religião como essa propulsora da relação do aborto. Eu não consigo. Bom, pessoal, preciso chamar um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com outras opiniões de vocês. Vamos para o intervalo e até já.